Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo review para o blog targethd.net. Dessa vez nós vamos analisar o smartphone Samsung Galaxy Grandus, um dos lançamentos da Samsung aqui no Brasil para o primeiro semestre de 2013. E vamos então aqui mostrar as principais características, pontos positivos e negativos desse aparelho. Lembrando que esse foi um modelo adquirido por conta, adquirido em loja, um produto tal como você pode encontrar em qualquer estabelecimento comercial do Brasil. Esse não é um modelo enviado pela assessoria de imprensa da Samsung. Então vamos lá, visão geral do aparelho. É um aparelho que, apesar de grande, ele tem um bom agarre. Ele não você pode ter a impressão de que 5 polegadas é um tamanho avantajado para um smartphone, mas ele tem um bom agarre, você consegue utilizar com um dedo sem maiores problemas. Aqui na lateral esquerda nós temos os botões de controle de volume. Na parte superior nós temos o conector para fone de ouvido. Lateral direita, o botão de liga e desliga. São poucos botões físicos mesmo no Grandus. Na parte inferior, o conector para cabo USB, para recarga de bateria e transmissão de dados, no caso fotos, vídeos, músicas, enfim, seus dados pessoais. Visão geral da parte traseira, essa tampa traseira é removível, só que eu não vou remover agora porque não é muito recomendado ficar removendo essa tampa traseira. Ela tem linguetinhas que aparentam ser muito frágeis e podem se quebrar se você ficar tirando e colocando o tempo todo. Mas você pode ver as fotos da tampa traseira e dos componentes internos. O chip SIM 1 SIM normal, não é micro SIM. Fica mais ou menos nessa posição. Aqui mais ou menos fica o slot para cartão de memória, cartão micro SD. E aqui o slot para SIM 2. Você pode ver essas fotos lá no targethd.net, no post com texto e fotos. Aqui é a visão geral da câmera traseira de 8 megapixels com flash LED. E do alto-falante traseiro. E aqui na parte frontal temos uma câmera de 1.9 megapixels. A Samsung coloca como 2 megapixels, né? Mas enfim, você vai encontrar reviews com 1.9 e 2. A gente vai seguir aqui o da Samsung, 2 megapixels e o alto-falante para chamadas. Bom, vamos lá. Tela. Um dos pontos de polêmica do Galaxy Grandus é a sua tela. É uma tela de 5 polegadas que ela é muito ampla para você interagir com o sistema. É ótimo você ter uma tela desse tamanho justamente para interação com a interface Android. Fica muito mais fácil e muito mais prático você manusear com esse tamanho de tela. O problema é que a Samsung escolheu colocar uma tela com uma densidade de pixels baixa. Ela tem 187 ppp. Com 187 ppp você consegue ver bem os elementos da tela. Na verdade, foi melhor do que eu esperava. Porém, se você aproximar bem os seus olhos da tela, você vai ver os pixels, você vai ver os gráficos pixelados. É claro que ninguém vai ficar manuseando o smartphone de tão de perto assim. Só que em momentos específicos, como reprodução de vídeos e em alguns jogos, essa densidade de pixels vai se tornar efetiva. E aí você vai ter uma qualidade de imagem um pouco inferior. Eu falo um pouco inferior porque a gente está falando de um smartphone de linha média. Diferente do que a Samsung fala na propaganda de venda do produto, ele não é o primeiro modelo premium dual chip do mercado. Ele tem algumas coisas que são muito boas, mas outras são muito ruins, como por exemplo essa densidade de tela. No dia a dia, para quem não é muito exigente, isso vai passar batido, ninguém vai nem perceber a diferença. Mas para os mais exigentes, quando rodar gráficos com maior qualidade ou quando for rodar jogos, essa diferença de densidade de pixels vai aparecer e aí você vai se incomodar. Eventualmente algumas pessoas mais exigentes vão se incomodar com essa característica do aparelho. Qualidade de áudio e de chamadas. A qualidade de chamadas do Galaxy Grandus é muito boa. Eu gostei muito da forma como ele reproduz o áudio, tanto do alto-falante frontal quanto do alto-falante traseiro. Todas as chamadas que eu consegui fazer com esse aparelho foram feitas com boa qualidade, uma excelente qualidade de comunicação. Eu não tive problemas também com comunicação com rede. A rede sempre funcionou muito bem.
talvez algumas oscilações no chip 2. Isso não que seja compreensível, mas dá para perceber essas oscilações. O chip 2 trabalha com a parte de Edge, ou o 2G, enquanto que o chip 1 trabalha com o Edge, ou 2G e o 3G. Você tem essa diferença. Se você quer utilizar a conexão 3G, você precisa usar apenas no chip 1. O chip 1 é o seu chip principal, enquanto que o chip 2 é apenas para o 2G. Você pode se conectar pela internet pelos dois chips. Você pode receber chamadas pelo segundo chip enquanto o primeiro chip estiver navegando pela internet e vice-versa. Ou você também pode ter chamadas em espera ou caixa postal em um dos chips, caso o outro chip esteja recebendo chamada. Você pode rapidamente escolher qual chip você vai utilizar na descagem, porque ele tem acesso para as duas teclas, os dois números de chips para acesso das chamadas. Você pode escolher qual chip é o seu chip padrão já na tela de bloqueio, que ele já dispõe dos dois ícones para isso. E o gerenciamento dos SIM cards também são bem simples. Não tem muitas especificações. Você pode receber chamadas pelos dois cartões, alternar como essas chamadas vão ser recebidas, qual é o chip para a rede de dados. Você recebe mensagens pelos dois chips, você envia mensagens pelos dois chips. Nesse aspecto, o Galaxy Grand2 é realmente bem completo. Internet. Não tivemos problemas com a internet nesse aparelho. Apesar de eu achar o Wi-Fi um pouco fraco, eu tive alguns problemas aqui não para conectar, mas para detectar o sinal de internet, uma vez que a gente estava testando esse aparelho no escritório. Mas você não vai ter problemas com os principais aplicativos de internet que você utilizar no Galaxy Grand2. Já vem com o Chrome, você pode utilizar o Chrome como sempre tem agora nos dispositivos mais recentes do Android. Aplicativos como Instagram, Foursquare, Facebook, Twitter, todos funcionam muito bem, sem maiores problemas. Talvez o Instagram, o único ponto de observação que eu tenho que colocar para vocês é que o Instagram demora um pouco para fazer os ajustes para preparar a foto para você enviar a foto na rede social. Outra coisa que vale a pena ser destacada no Galaxy Grand2 é sua conectividade por 3G ou Edge. Aí também não tive problemas, me conectei com os dois chips normalmente, sem maiores dificuldades. A qualidade de internet também vai depender da sua operadora, de como a sua operadora trata com a conexão. Aqui em Araçatuba mesmo, a Vivo tem deixado a gente na mão um pouco com a conexão no centro da cidade, no centro de Araçatuba, mas consegui conectar pelas duas redes, pelos dois chips. Lembrando, se você quer utilizar o 3G, você só vai utilizar o 3G pelo chip 1, o chip 2 só vai permitir a conexão com Edge. Então é bom você ter inclusive chips de operadoras diferentes para você utilizar com esse aparelho, até porque você pode contar com outras opções em alguns locais onde uma das operadoras não vai funcionar. O problema é se você estiver no local onde as duas operadoras não funcionam. GPS. O GPS desse smartphone é um dos melhores que eu encontrei até agora. Ele acha a posição de GPS muito rápido. Não tive problemas para localizar pontos, tanto no mapas quanto da parte do navegador de GPS mesmo. A localização dele é muito rápida. Aqui a gente está usando o Mapas até usa a ajuda do Google para poder localizar, mas eu vou mostrar ele. Já posicionou e eu estou dentro do escritório num ambiente onde não é muito favorável para fazer o posicionamento pelo GPS. Eu vou mostrar rapidamente aqui o aplicativo do navegador GPS. Aqui utilizar uma dos posicionamentos já que eu fiz a busca nos testes. Aqui mais uma vez se comprova como o GPS dele é rápido. Eu estou dentro do escritório e ele já posicionou. Muito rápido, muito eficiente. O
único problema é que, enquanto eu fiz os testes com o smartphone exatamente do jeito que ele foi adquirido na loja, o GPS, quando eu ativei o GPS no smartphone, o smartphone travou 3 vezes. Travou completamente, que eu tive que reiniciar o aparelho para poder voltar a funcionar. Esse é um problema da firmware brasileira ou da ROM brasileira do Galaxy Grand2. Não aconteceu só com o meu aparelho, esse é o segundo aparelho que eu estou testando. De novo, os 2 aparelhos não foram enviados pela Samsung Brasil, foram adquiridos em loja. Outras pessoas que eu vi na internet enquanto eu pesquisava sobre o telefone tiveram o mesmo tipo de problema. E, enfim, mais pra frente eu explico por que eu estou falando da ROM brasileira, que é um ponto que vocês precisam prestar atenção antes de adquirir esse aparelho. Câmera. A câmera do Galaxy Grand2 é uma câmera de 8 megapixels, a câmera traseira. É uma câmera que particularmente me agrada muito a qualidade dessa câmera. É uma câmera de boa qualidade, levando em consideração que é um smartphone de linha média. Essa câmera se destaca por contar com uma série de recursos, como modos de disparo diferentes, mas os efeitos, você tem aqui os filtros, né, para você utilizar para deixar a foto, como é que eu posso dizer, mais estilizada. E aí você poder enviar também para as redes sociais. O que mais que a gente pode acrescentar? As configurações, várias configurações para você melhorar a qualidade da foto, etiqueta de GPS para você fazer a geolocalização, modo de foco, foco automático, ele tem foco automático para fotos e para vídeos. Ela também faz gravação de vídeos em alta definição, em formato MP4, que é uma boa notícia também. A câmera frontal dele, como eu já afirmei, é uma câmera de 2 megapixels, mas ela grava vídeos apenas a 640 por 480. Esse é um pequeno ponto de decepção, pelo menos meu ponto de decepção, porque você tem uma câmera de 2 megapixels e não permite gravação nem em formato HD, complica. Mas também, por outro lado, é uma câmera que serve mais para videochamadas, não é uma câmera recomendada para você fazer gravações mais exigentes, então não podemos pedir muito desta câmera frontal. A seguir você vai ver 2 demonstrações. A primeira demonstração de gravação da câmera traseira em ambiente externo, como a gente sempre faz, e depois uma gravação da câmera frontal para vocês conferirem a qualidade de imagem captada e áudio captado pelas 2 câmeras do Samsung Galaxy Grand2. Esse é o teste de gravação da câmera frontal do Samsung Galaxy Grand2. Estou fazendo esse teste para mostrar para vocês a qualidade de gravação, tanto da captação de áudio quanto de vídeo dessa câmera frontal do smartphone, que tem 2 megapixels de resolução e pode fazer esse tipo de gravação, apesar de ser indicada para videochamadas e autorretratos para eventos ocasionais. Você pode conferir o review completo com fotos desse e de outros testes feitos com o aparelho no www.targethd.net. O Galaxy Grand2 não é o melhor smartphone para jogos, e eu vou te explicar para vocês por quê de forma muito clara. Eu aproveito e mostro parte da qualidade do áudio traseiro. Não está no potencial completo porque nos jogos existe uma variação de volume, depois eu vou mostrar na parte de multimídia, mas vamos rodar o Jetpack Joyride.
Temple Run é outro jogo que ele roda sem maiores problemas. Fruit Ninja é um dos jogos que a gente pode ver de forma mais clara o problema da GPU mais baixa que esse aparelho tem. Vamos mostrar um pouco a jogabilidade dele. Como vocês podem observar, o problema não está nos jogos clássicos ou nos jogos mais básicos que não exigem muito do processador ou da GPU. O problema está nos jogos mais avançados. O Subway Surfers para mim é uma surpresa ele não rodar. O Real Racing 3 já era esperado, porque esse smartphone conta com uma GPU Broadcom Video Core 4. É uma GPU mais fraca, mais básica, mais antiga, que não foi feita para processamentos pesados, como foi o caso do Death Trigger. Nós testamos esse jogo e o resultado gráfico você vai ver agora. Antes que vocês me perguntem, sim, os gráficos dele estão ajustados para alto nível de detalhes gráficos. Certo? Vou pegar qualquer missão aqui. O jogo até roda bem, ele tem até uma boa fluidez de jogo, mas repare que ninguém está segurando esta arma. Repare como os zumbis estão se movimentando, todos deitados. Ó, qualidade alta de gráfico porque tem gota de chuva na minha frente. Não dá pra jogar, eu não tô vendo o zumbi aqui.
Então, apesar de ter uma boa fluidez do jogo rodar até muito bem, ele peca nessa parte gráfica, porque os gráficos não são exibidos de forma correta. Eu já vi em outros vídeos esse jogo também rodar dessa mesma forma. Não é um problema especificamente de uma determinada ROM, tá mais para ser mesmo uma característica do aparelho. Em outros reviews eu tomei conhecimento de que jogos como GTA 3 e Modern Combat 4 rodam bem nesse aparelho. Eu não cheguei a testar por uma questão de conveniência mesmo. Eu costumo adotar um padrão de rodar sempre os mesmos jogos num determinado smartphone. Então, se você pensa em comprar o Galaxy Grandus para jogos, saiba que ele possui essas limitações de não rodar alguns jogos e, no caso de jogos mais pesados, ele poder rodar com deficiências gráficas, porque a GPU dele é realmente mais fraca. Pela primeira vez no TargetHD.net eu estou interrompendo um review e alterando a ordem de um review apenas para provar um ponto. Durante diversos momentos nesse review que vocês estão assistindo, eu estou afirmando que alguns jogos e algumas funções o Samsung Galaxy Grandus não executa, principalmente jogos como Subway Surfers e Real Racing 3. Como eu recebi alguns comentários de outros usuários informando que os jogos rodam, eu quero deixar bem claro algumas coisas. Primeiro, não roda de forma nativa. Se você pegar o aparelho que está na loja, comprar esse aparelho, chegar em casa e tentar instalar esses jogos, eles não vão ser compatíveis com o Grandus do jeito que ele sai da loja, do jeito que é vendido no mercado brasileiro. E eu acho que é fundamental a gente fazer vídeos também para o usuário comum ou para o usuário final, para aquela pessoa que vai comprar o aparelho dos estabelecimentos comerciais ou que vai buscar do mercado nacional. Esse aparelho foi roteado, porque eu estava cansado dos problemas que ele estava dando. Reinicialização sozinho, o problema dele travar completamente quando utilizando a conexão 3G. Você liga o 3G e liga o GPS, ele trava completamente. E isso com qualquer aplicativo de mapas ou navegador GPS e com o Foursquare. E no caso dos jogos eu não me importei muito porque eu normalmente não jogo muito no celular. Mas de qualquer forma, algumas pessoas mais persistentes querem jogar, por exemplo, Subway Surfers no smartphone, no Grandus. Ok, ele permite a instalação se você rotear o aparelho, um processo que não é muito simples para a maioria das pessoas, não é algo muito prático para a maioria das pessoas, mas de qualquer forma dá para fazer. Acontece o seguinte, se você não escolher a firmware certa para rodar o Subway Surfers, o resultado vai ser semelhante ao do Dead Trigger. Os problemas gráficos vão aparecer e aí o jogo vai rodar dessa forma que vocês vão ver agora. Eu vou aproximar. Originalmente, o smartphone foi feito não é que não foi concebido para rodar esse jogo. As características dele originais não rodam, ou não foram feitos para rodar, principalmente na parte gráfica. Eu vou rodar um pouquinho do jogo. Então, buscando na internet informações a respeito desse bug, ou sobre qual a firmware correta para rodar o Subway Surfers no Galaxy Grandus, eu encontrei que a firmware correta, ou firmware funcional para esse jogo, é a AMB3. Essa é a firmware que eu encontrei na internet, que dizem que roda esse jogo melhor, ou que roda esse jogo perfeitamente sem bugs. Eu não vou sair atrás de firmware
para rodar jogo no celular. Eu não, basicamente não uso o celular para isso, mas de qualquer forma fica a dica. O meu ponto é o seguinte, o pessoal pagar mais de R$1.000 para ter um celular que não roda jogos como o caso do Subway Surfers, que é um jogo relativamente básico hoje em dia, eu acho que é um desperdício de dinheiro você pagar um pouco mais de R$1.000 para ter um telefone desse. Se eu pago um telefone desse valor, eu espero que ele faça tudo, ou pelo menos tudo que eu espero que ele se proponha a fazer, ou a maioria daquilo que os telefones façam. Eu não acho válido e prático para a maioria dos usuários, e eu falo para os usuários comuns, eu não falo para os usuários experientes. A maioria dos usuários comuns não conseguem fazer o procedimento de roteamento, porque é um procedimento complicado e delicado. Eu compreendo isso, e eu não acho justo com a maioria dos usuários não terem acesso a esse tipo de jogo por uma dificuldade técnica que é nativa do aparelho. Eu acho que a Samsung poderia ter feito um trabalho melhor e poderia ter colocado especificações de hardware ou melhorado o software do aparelho para que o aparelho rodasse de forma adequada. Se é um problema de firmware, é a parte da responsabilidade da Samsung Brasil disponibilizar uma firmware que seja mais compatível com aquilo que os usuários desejam. E também acho uma perca de tempo, ou sei lá, um desperdício, você perder a garantia de um telefone apenas para rodar alguns jogos. É pagar caro demais para não ter o telefone que faça tudo aquilo que se espera. Enfim, eu estou colocando esse adendo no review do Galaxy Grandus porque eu achei necessário, principalmente diante dos comentários que estavam sendo feitos no meu canal de vídeos, lá no youtube.com/oeduardomoreira, a respeito da execução dos jogos no Galaxy Grandus. Então pode continuar com o review agora. Em compensação, na parte de multimídia ele vai bem. Ele possui rádio FM, possui recurso de gravador de voz, possui obviamente o player musical, ele tem um music player dedicado, onde você pode ter lista de reprodução, artistas, pastas, você pode dividir de várias formas e tem até recursos de equalização gráfica. Então, deixa eu pegar alguma música qualquer aqui. Essa é a qualidade de áudio do Galaxy Grandus. Vou pegar uma música com mais grave, vai. Eu achei de boa qualidade o alto-falante desse modelo. Ok, não queremos que esse vídeo seja excluído pelo YouTube por causa de reprodução de mais de 30 segundos. Tem a Play Filmes como opção para vídeos. E tem também o Video Player, que é o próprio da Samsung. A boa notícia desse Video Player é que ele identifica legendas dentro da pasta. Você pode tirar screenshots durante a reprodução. Você não precisa ter o recurso de giro de tela automático para poder visualizar na orientação horizontal. Nessa parte o Video Player do Galaxy Grandus está bem completo. Ele reproduz em formatos diferentes, até em 720p, sem engasgos, sem maiores engasgos. Lembrando que quando você for transferir o arquivo no formato MKV para o smartphone, você vai precisar converter esse arquivo para o dispositivo. O próprio Windows vai solicitar para você fazer a conversão para que ele possa ser reproduzido no smartphone sem maiores problemas. O desempenho de bateria do Galaxy Grandus ficou dentro do esperado. Se você levar em consideração todos os detalhes físicos do aparelho, principalmente a sua tela de 5 polegadas e outra, o ajuste de brilho dele é 880. Ou você coloca o brilho no máximo ou fica sem ter brilho, com brilho opaco. É claro que eu estou no brilho automático aqui.
A autonomia de bateria dele é razoável ou dentro daquilo que eu esperava para esse smartphone dessa categoria. Ele tem uma autonomia média de 12 a 14 horas num dia moderado de uso. Isso recebendo e-mails toda hora, usando as redes sociais, ouvindo música, com jogos. Ele dura de 12 a 14 horas. Se você tem um uso mais intenso, tipo 3G conectado o tempo todo, a parte de vídeos ativa o tempo todo, você vai ver vídeos o tempo todo no aparelho, essa autonomia tende a ser menor. Mas é o tipo de smartphone que você vai precisar colocar para recarregar ou colocar para carregar todos os dias, isso de forma inevitável. O que vem sendo o padrão da maioria dos smartphones que nós temos hoje no mercado. Se você conseguir chegar no final do dia com a bateria ativa, eu acho que é um excelente negócio. Desempenho. Esse é um dos pontos mais críticos desse review. Pelo seguinte, eu li muitas coisas a respeito do aparelho, vi algumas pessoas elogiando, dizendo que o aparelho é muito bom, reforçando o que a Samsung fala na sua propaganda, de que estamos diante do primeiro smartphone premium com dual chip do mercado, mas a verdade é que a história não é bem assim. Enquanto eu utilizei esse aparelho com a ROM da Samsung Brasil, do jeito que ele saiu da loja, ele reiniciou pelo menos uma vez por dia, sozinho, todas as vezes. Eu já falei do problema do GPS. Liga o GPS com o 3G, ele trava o smartphone. Ele travou comigo outras 3 vezes. E isso com 2 aparelhos diferentes. Não foi só comigo. Eu li outros relatos na internet de pessoas afirmando a mesma coisa, de que ao utilizar o GPS com o aparelho, com o 3G ligado, o aparelho simplesmente travava. Outros problemas menores, vocês estão observando que a interface aqui está limpa. Eu estou utilizando a TouchWiz, inclusive a TouchWiz, que eu mesmo não gosto dessa interface, ela tem até recursos legais, como por exemplo a multitela. Se, por exemplo, eu abro o Chrome aqui e abro o Facebook, o Chrome eu abri direto, eu vou abrir de novo. Você vai usar a multitela dessa forma. Joga o Chrome para cá, joga o Facebook para cá. Você tem 2 telas ou 2 aplicativos ativos na mesma tela. A aba de notificações é bem completa, você tem vários recursos onde você pode utilizar no aparelho para poder melhorar a sua experiência de uso. A TouchWiz até é uma interface que pode atrair a maioria dos usuários pelas suas funcionalidades. Eu particularmente não gosto porque é uma interface que ativa um monte de recursos em segundo plano no aparelho para que a interface funcione bem. Mas observe que essa interface está fluida. Com a ROM da Samsung, com a versão da ROM que a Samsung Brasil colocou no aparelho, ela não fica tão fluida assim, ela tem engasgos, sim, ela tem arrastos, sim. Os 2 aparelhos que eu peguei desse smartphone, os 2 vieram com a ROM nacional e nos 2 casos a ROM nacional estava deficitária. O aparelho teve uma performance um pouco melhor a partir do momento que eu instalei essa ROM alternativa, que é uma ROM oficial da Samsung, não é uma CyanogenMod, não é uma ROM alternativa, é uma ROM oficial, só que de outro país. Desde que eu instalei essa ROM alternativa, o aparelho não travou mais, não reiniciou sozinho e o problema do GPS com o 3G ativo foi resolvido. O que eu acho lamentável é que durante as 2 semanas que eu testei esse aparelho, e foram 2 telefones diferentes que eu peguei, os 2 modelos Grandus que eu testei com os mesmos problemas, eu me manifestei nas redes sociais citando a Samsung Brasil, e a Samsung Brasil só foi se manifestar quando eu disse que eu ia devolver o aparelho. Eles perguntaram onde eles podiam me ajudar e até agora eu não tive resposta nenhuma. Não é nenhuma questão de reclamação ou não. Eu consegui resolver o problema sozinho porque eu sou um usuário que ainda tem um pouco mais de conhecimento para poder buscar esses recursos para resolver esses problemas do aparelho. Agora, para o usuário menos experiente, que não sabe fazer a instalação de ROMs, que não é um processo difícil, mas acaba sendo complicado para quem não tem experiência, isso é até óbvio que eu estou dizendo, para esses usuários, aí eles vão reclamar do produto justamente porque o produto vem mal concebido. Não dá para chamar de premium um smartphone que fica reiniciando
todos os dias. Me desculpa, pagar mais de R$1.000 num smartphone que vai ficar reiniciando todo dia, não dá. Não dá para chamar de premium quando o recurso hoje essencial para um smartphone, que é um GPS, trava quando você vai utilizar justamente na hora que você mais precisa, que é fora do seu domínio, fora do alcance do Wi-Fi, que é quando você utiliza com o GPS, seja com o Google Maps ou com o navegador de GPS. Com o Foursquare também o GPS acabou travando, o que prova que é um problema de compatibilidade da ROM, da função do GPS com a função dos dados pela rede móvel. Fora isso, é um smartphone de linha média, ele não é um modelo premium. Eu acho que ele tem um desempenho decente para um smartphone de linha média. Não dá para comparar, é ridículo comparar ele com o Galaxy S3, com o Galaxy Note, o Galaxy Note 2. É ridículo, acho que algumas pessoas precisam realmente se ater ao limiar que ele é. Ele é um modelo de linha média. Pode ser considerado a melhor linha média no mercado, talvez se você considerar o fato da tela maior dele. Eu acho que a tela maior ajuda muito na hora da interação do usuário com a interface, com o sistema Android como um todo. Mas ele se limita a isso, a ser um modelo de linha média. Talvez a Samsung Brasil tenha que prestar atenção nesses detalhes de realmente, na hora de fazer a customização do aparelho, de preparar o Android deles com o TouchWiz, é um Android Jelly Bean que temos aqui no Galaxy Grand2. Na hora de preparar esse Android, eles precisam ter cuidado, porque esses problemas detectados, principalmente o mais grave foi o de reinicialização do aparelho o tempo todo. Esses problemas mais graves, eles podem matar o aparelho diante do consumidor. Muita gente já percebeu esse problema e muita gente ou está devolvendo o produto, ou está reclamando no Reclame Aqui ou no Procon, porque o produto apresenta essas viciações. A ROM que eu instalei aqui foi liberada no final de maio de 2013. Pode ser que quando você ver esse vídeo a Samsung já tenha resolvido esse problema, mas pelo menos em 1º de junho de 2013, que foi quando esse vídeo foi gravado, a ROM oficial da Samsung Brasil para o Galaxy Grand2 apresenta essas viciações, esses problemas. Vale a pena adquirir esse modelo? Vale se você levar em conta o tamanho da tela, a câmera e o GPS, que são 3 itens muito bons. Mas se você quer usar o GPS, você vai ter que colocar uma ROM stock, você vai ter que trocar a ROM desse aparelho para ter um aparelho decente. O que eu falo decente é o seguinte, eu não aceito pagar mais de R$1.000 num telefone e ele ficar reiniciando todo dia. Isso para mim é inaceitável. Se você pensa em jogos, pense 2 vezes antes de comprar o Galaxy Grand2, porque alguns jogos ele não vai rodar. De novo, Subway Surfers e Real Racing 3, o Grand2 não rodou. Se você vai na Google Play Store, ele vai dar aplicativo incompatível com esse dispositivo. Para outros recursos, se você quer usar para redes sociais, navegação de internet, recebimento de e-mails, é um smartphone que é o suficiente, vai bem para isso, não vai apresentar maiores problemas, não vai te oferecer maiores dificuldades. Mas, do mais, é isso. Ficam esses pontos de recomendação e de observação em relação ao Galaxy Grand2. É um modelo de linha média mesmo, mas se a gente pegar para alguns aspectos, e principalmente se for analisar o produto que a Samsung está distribuindo no Brasil, e exatamente como a gente recebeu aqui, ele não é um produto que pode agradar a todo mundo, principalmente por causa dos problemas de viciação. No caso de performance e desempenho, não há muito o que dizer, é um modelo que até faz bem o seu papel, mas a Samsung Brasil poderia ter apresentado um resultado melhor em problemas que eu considero sérios do aparelho que é comercializado no Brasil. Para mais informações sobre o Galaxy Grand2, ou se você quiser ver o review completo com fotos, você pode acessar o targethd.net. No post desse review, para quem está vendo esse vídeo no canal do YouTube do Target HD, na descrição do vídeo tem o link para o post do review, e dentro do review eu deixei o link para vocês, para quem se interessar, fazer o download e instalar esta ROM alternativa no Galaxy Grand2. Ou se não, se você está vendo esse vídeo lá no YouTube, no canal de vídeos do YouTube do Target HD, você pode acessar a descrição desse vídeo e acessar o link onde você tem todas as informações. Se você quiser seguir o blog no Twitter, pode seguir no @TargetHD. Quem quiser me seguir no Twitter, pode me seguir no @oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.